terra, e ele ensinava um evangelho que ia totalmente contra o que os fariseus pregavam e se diziam ser certo. Os fariseus e os escribas daquela época, eles diziam que um evangelho poderia ser por diferentes classes. Os fariseus, eles eram uma classe, os judeus eram outra classe. Então aqui nós temos que no capítulo 15 Jesus começa a ensinar por parábolas, e vemos que quem estava ouvindo, quem mais ouvia Jesus, era outra classe, eram os publicanos e os pecadores. Quem são os publicanos? Pessoas, judeus, que eram cobradores de impostos. Então, por exercerem essa função, eram esquecidos muitas das vezes e abandonados, criticados por serem judeus e estarem em serviço de Roma. Então, eles eram, na sua sociedade perante os judeus, eles não eram muito reconhecidos. E também temos os pecadores, né? Por que não dizer que somos nós, os pecadores, uma classe na época que era marginalizada, uma classe bem inferior, irmãos. Então Jesus, ele se dirige diretamente a esse povo, ao povo que não tinha voz, ao povo que não tinha autoridade. E os fariseus, eles diziam que Jesus estava errado, por isso a perseguição, por isso a afronta, mas tudo acontecia conforme tinha que acontecer. Jesus veio para quebrar aquele evangelho, aquela religiosidade hipócrita. E hoje, irmãos, infelizmente, trazendo agora para a nossa realidade, nós, cristãos, que vivemos o verdadeiro evangelho, vivemos a essência de Cristo, por que não olhar para o mundo aí fora e ver os evangelhos coaches, e ver os evangelhos que pode tudo, que você vem, mas não tem uma transformação. Então, através da palavra, com a força do Espírito, somos chamados a pregar contra, não com violência, não com força, mas dizer e fazer com que o Espírito Santo, através da palavra, entre nos corações, como eu disse, não por força e por violência, falar a verdade, andar na conduta de Deus, porque o testemunho é uma arma. Não precisa eu chegar e falar muito, porque às vezes no falar você vai deixar a pessoa fadigada, mas a pessoa te olhando e vendo que você tem uma conduta. Jesus muitas das vezes não precisou falar, apenas dele passar por ali, as pessoas sabiam que ele era alguém diferente. Então você que aqui está hoje, somos espelho de Cristo, imagens separadas para viver uma boa obra. Então, se estamos aqui, como que os filhos pródigos virão se nós que estamos aqui não damos um bom testemunho? Infelizmente, vemos pessoas por aí fora que dão um péssimo testemunho, que não sabem dar um bom testemunho. Vem na igreja todo bonitinho, arrumadinho, mas na conduta, no trabalho, no estudo, eu vou falar, Jesus, na faculdade, não tem uma conduta do verdadeiro evangelho. Então Jesus nessa noite nos convida, se quer ver os pródigos retornarem, se quer ver os milagres acontecerem, então vamos começar a viver o verdadeiro evangelho. Então Jesus começa a pregar, como eu disse, por parábolas. Os fariseus o ouviam e o criticavam, os publicanos e pecadores o olhavam e o admiravam, porque viam nele algo que eles precisavam ouvir, viam nele uma esperança, viam nele algo que podia transformar. Então ele explica, e nós vemos no capítulo 15 três parábolas: a da ovelha perdida, a da moeda perdida, que é a dracma perdida, e do filho pródigo. E nas três parábolas nós vamos ver que Jesus enfatiza que Deus, ele ama os perdidos, o amor que Deus tem aos perdidos. E nós vamos adentrar na parábola do filho pródigo. É Jesus trazendo a eles uma reflexão, aos próprios fariseus, e trazendo agora na nossa realidade quem nós somos. Adentrando na palavra do pródigo, temos três pessoas. O pai simboliza Deus, o filho mais novo, que é o pródigo, representa eu e você, dependendo da situação. E o terceiro é o primogênito, que na época representava os fariseus. Então Jesus começa a ensinar e ele fala, o começo da parábola: existia um homem que tinha suas propriedades e seus 2 filhos. Ora, vejamos que o filho mais novo então chega até o pai e pede a sua herança, porque
Analise comigo, ele devia estar cansado da sua rotina, ele devia estar fadigado de ficar na casa do pai, fazendo todos os dias as mesmas coisas. Imagine na época o trabalho árduo, na fazenda, nos campos, trabalhando, arando a terra, produzindo, cuidando dos gados. Então ele chega até o pai e pede a sua parte da herança, trazendo para a nossa realidade. Às vezes nós vivemos os dias passados aqui na terra, dia após dia, e começamos a se fatigar, e começamos então a pedir a Deus algo que ainda não estamos prontos. A palavra que o Senhor me deu vai um pouco na linha de contramão do filho pródigo, mas o Espírito Santo manda e nós temos que obedecer. Então, às vezes pedimos a Deus, mas não estamos preparados a receber, e Deus do céu olhando, e Deus sabe que se der naquele momento, será a nossa ruína. Porém, Deus permite com que você vá prosseguindo e as coisas vão acontecendo. Conforme foi aqui, o pai olhou, com certeza o pai sabia que se ele desse ao filho tudo aquilo, o filho iria cair. Mas como um pai zeloso, como um Deus que cuida de nós, ele olhou o seu futuro e sabia de todo o processo. Ele sabe tudo que nós vamos passar. O próprio Deus está no céu. Então ele vê você pedindo hoje, e ele conhece o seu amanhã, ele conhece o seu depois do amanhã, e ele sabe o que vai acontecer com o seu futuro. Por isso Deus é maravilhoso, e a palavra passou por 2000 anos e ela ainda continua fazendo sentido. Ela se aplica para nós hoje. Então o filho chega, o pai dá a ele o que ele pediu, e ele sai desbravar o mundo. Quem nunca, irmãos? Eu tenho um testemunho, acredito que você que aqui está também, saiu pelo mundo afora, achando que encontraria lá fora o que somente Deus tem para nós. Somente na presença de Deus nós conseguimos encontrar o refrigério, aquilo que falta na nossa alma. E às vezes as pessoas estão lá fora, está faltando um incentivo da nossa parte, falta às vezes uma palavra da nossa parte. Se você estiver andando na rua, pense comigo agora, e chegar alguém e falar: eu estou desanimado, eu preciso de uma palavra, mesmo que essa pessoa não seja cristã, essa pessoa não conheça, você tem palavra para dar para ela? Você tem algo de Deus, a palavra que vivifica, para lançar semente e ela germinar, criar raízes, e a pessoa vir até a igreja e falar: eu ouvi a palavra que fulano me falou, é essa palavra que vivifica, que transforma. Então esse jovem, ele sai, e a palavra do Senhor e a parábola diz que ele começa a esbanjar, a viver uma vida de extravagância, começa a viver uma vida perdendo tudo o que Deus deu para ele. Então chega um momento em que a crise e a fome aonde ele estava chega. Então nós vemos escolhas erradas, vai surgir consequências, e através das suas escolhas no começo, agora ele vai pagar o preço. E às vezes, irmãos, trazendo para a nossa realidade, através dos processos é que nós somos moldados, é através da falta de alguma coisa que nós realmente voltamos à palavra de Deus, é através às vezes das dores e das súplicas que nós encontramos um refrigério na palavra. É o momento que com lágrimas nós derramamos ao altar de Deus e pedimos: Pai, tem misericórdia de mim, eu fiz as escolhas erradas, mas agora eu me arrependo. Então é os processos que nos moldam, é os processos que nos transformam. E este jovem aqui chegou ao ponto de ele, como um judeu, a história conta que ele era um judeu, ele teve que ir cuidar de porcos, e os irmãos sabem que para os judeus porco é imundo, não pode ter contato, ou seja, ele perdeu as suas origens, por causa das suas escolhas, ele perdeu os seus princípios, ele já não segue mais a conduta, ele pecou contra o céu, ele pecou contra o Pai, e agora ele perdeu a origem. O pecado ele nos afasta, as escolhas erradas nos reprime e nos deixa abatido, ele faz com que nós perca a nossa essência, e às vezes olhamos no espelho e aquela presença gostosa que nós tínhamos na presença de Deus, o brilho nos olhos já não estão mais, e como é doído,
Vamos para a história de Sansão. O Espírito Santo está conduzindo. Era cheio de Deus, um homem separado, nazieu de Deus, chamado para fazer uma diferença, salvar o povo da humanidade israelita, mas através das suas atitudes, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo se retirou dele. E é interessante, analisando a história, nós vemos que quando o Espírito Santo descia, Sansão ficava forte. Vamos para Atos 2. Quando o Espírito Santo desce, o povo se alegrou. Quando o Espírito Santo desceu, o povo festejou. Mas agora, quando ele vai embora, você não sente. Quando o Espírito Santo se afasta do seu coração, você não vê. Você vai perceber quando for tarde demais, humanamente falando. Você vê que perdeu a essência e a presença. Aí vem o preço, aí vem a fome, aí vem a falta de Deus. Só que é interessante, irmãos, que chega um momento em que aquele jovem, a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou que na casa do pai tem comida. Ele lembrou que na casa do pai tem fartura. Ele lembrou que na presença, e quando estava caminhando com o pai, ele tinha ensinamentos, ele tinha conduta, ele era reconhecido como um servo, como um filho do pai que o ama. Então, caindo em si, ele recuperou a sua consciência e pensa: vou voltar para a casa do meu pai, porque lá muitos trabalhadores têm muita comida, muito pão. Quem está na presença de Deus é fortalecido. Quem tem a presença de Deus é cheio da presença. Quem é fortalecido por Deus, vai aonde for, não vai perecer. Mas quem se afasta da presença de Deus, começa a perecer. E a Bíblia diz que aquele menino, aquele jovem volta, e o pai mais do que depressa o recebe novamente. É interessante ver que o pai sempre estava olhando o caminho para saber e ver quando o filho estava voltando. Deus jamais deixa de cuidar de mim e de você. Não importa as escolhas que nós façamos hoje, ou amanhã, ou as escolhas de ontem, Deus jamais vai virar a face para nós. Enquanto estamos na terra, enquanto Cristo não voltar, temos a chance da redenção. Enquanto você está aqui adorando, tem a chance da redenção para a sua casa. Enquanto você está aqui adorando, tem a chance da redenção para o seu filho. Agora vai estar onde o Espírito Santo manda. Enquanto você está adorando, Deus está trabalhando. Enquanto você está exaltando, o Espírito Santo vai lá. Enquanto você ora aqui, Ele mostra lá. Sabe a pedra que está impedindo a sua família de servir? É através da oração que o Senhor envia o seu anjo e a pedra é retirada. Lembra de Lázaro, quando ele morreu, após 4 dias morto, o Senhor Jesus chegou, olhou e falou: esse aí não é para a morte não, é para a glória do meu Pai. Então deixa eu te dizer, está passando por um processo, está vendo a sua família perecer, é o processo para a glória de Deus ser manifestada na sua casa. É através da adoração que Ele move, é através da adoração que Ele vai lá. Ele estava vagando pelo mundo, foram praticamente 9 anos perdido no mundo, mas a minha mãe estava na oração. Eu me emociono quando eu falo, foram 9 anos de aprendizado lá fora, para que hoje eu suba aqui e saiba dizer que quem está lá fora ainda tem vida, quem está lá fora ainda tem esperança, quem está lá fora ainda pode ser alcançado. Ei, deixa eu te dizer, se o teu filho está na droga, tem chance de ser salvo, porque eu estava lá. Se o teu filho está na cachaça, deixa eu dizer, tem chance para ele, porque eu estava lá. E hoje eu estou aqui e glorifico o nome dele. Então é através da adoração. Sabe essa campanha? O Espírito Santo de Deus fala no meu coração que no dia do encerramento Ele vai fechar essas portas com chave de ouro. E você que está aqui hoje adorando e buscando, o Senhor vai fazer e o nome dele vai ser glorificado. Meu Deus, o seu Deus é fiel. Não importa se está aí fora, não importa se está perdido, acha que é dono do próprio nariz, acha que pode estar fazendo o que quer, mas o Senhor é o Deus que pega do monturo e faz sentar no meio dos príncipes, e o nome dele é exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu amo pregar a palavra do Senhor, porque eu não sabia falar direito. Se eu subisse aqui, irmãos,
5 anos atrás não ia sair nada porque eu travo. Eu ainda sinto um temor e a minha esposa sabe disso. Mas se não sentir temor está errado. Mas o meu coração enche de alegria por poder falar desse evangelho que transforma. Enquanto eu estava lá fora, eu via pastor passar na rua, eu levantava um litro de cachaça e oferecia. Olha, falta de respeito. E falava que é um gole, rapaz. Eles olhavam para mim e com certeza falavam: Jesus vai te salvar. Eu chegava na casa da minha mãe, cheio de droga, cheio de cachaça. E minha mãe olhava para mim e falava: eu vou ver você de terno, rapaz. Eu ria dela e falava: tá doido que eu vou pôr de terno? Você acha que eu vou andar todo engomadinho? Olha eu de terno aqui, todo bonito, para a honra e glória do nome do Senhor. É através da adoração, a persistência no Evangelho. E eu sei que Deus vai alcançar a sua família. Eu sei que Deus vai alcançar os seus. Ele pode até estar lá fora, como eu disse, achando que sabe tudo. Mas só existe um que sabe tudo, que é o nosso Deus. Só existe um que está no controle de tudo. E ainda que passe os céus e a terra, a sua palavra não passará. Pode romper barreiras, o que for, o Senhor desce na terra se for preciso. Ele faz o que for necessário fazer, mas Ele cumpre o seu propósito. Aleluia. Vivemos os últimos dias da igreja na terra. Esses dias eu estava em oração. Tu és maravilhoso. Que não é para minha glória, não, é para Deus, somente para Ele. Eu não sou, eu não sei, eu não faço. Ele é. E eu orando, e o Senhor me pegou em espírito e me levou e me mostrou o globo terrestre. Eu olhei para aquilo e falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? E Ele me mostrou seres de branco rodeando o globo terrestre e um cavaleiro. Eu olhei aquilo e falei: Deus, o que é isso, Senhor? Ele me disse: aos meus anjos, conforme você suporta ver, eu te mostro. E eles estão esperando a minha ordem para voltar a buscar o meu povo. E o globo foi ficando pequeno e cabia na palma da minha mão. Eu falei: Deus, e isso o que é? Ele falou: a minha glória é grande, eu estou voltando, mas o povo está priorizando as coisas da terra que são tão pequenas comparadas à minha grandiosidade. E Ele disse: fale nas igrejas, aonde você for, fale. Eu estou voltando, eu vou buscar um povo santo, eu vou buscar uma igreja lavada e remida pelo meu sangue. Mas eu vou te dizer, liberar uma palavra. Não desanime por causa daquele que está lá fora. Não desanime por causa daquela que não quer saber a palavra de Deus. Porque enquanto a vida ainda há esperança, cuide de você, adore você, peça a você, que através da sua adoração Deus vai lá e tira do monturo. Era manda saia. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo o grandão aqui. Eita glória. Eu vou falar tudo que Ele me mandar falar. Eu estou sentindo Deus aqui. Ei, jovem, o Espírito Santo de Deus mostra na minha mente agora que Ele tem uma obra na sua vida. Muitos lá fora já tentaram tirar você da presença. Muitos lá fora tentaram falar coisas que te desestabilizaram no momento. Mas o Senhor é o Deus que te sustenta. É o Senhor que vai fazer na sua vida algo grandioso. Sabe quando você está tocando aqui, o Espírito Santo está do ladinho. É através da sua adoração que Ele vai preparar as coisas para você. Oh, Deus grandão. Vai valer a pena cada adoração, cada lágrima derramada. Às vezes nós seguimos sozinhos. Às vezes nós estamos na casa de Deus adorando com o coração quebrado. Esses dias eu fui para a igreja numa quinta-feira e meu coração estava moído. Parece que pegaram meu coração e fizeram assim. Eu falei: Deus, eu não aguento assim. E era naquele dia que Deus queria me usar. Era naquele dia que Deus queria que eu desse um abraço em alguém. E adivinha o que é que eu fiz? Eu não abracei. E isso vai me assombrar pro resto da minha vida. Porque se eu tivesse levantado e abraçado aquele jovem que estava lá, através do abraço, ferido, cura as outras pessoas. Às vezes nós não entendemos o porquê das dificuldades. Não entendemos o porquê de tanta luta e tanta afronta, irmão. Mas é através disso, o poder de Deus se aperfeiçoa
nós queremos entender os processos. Queremos colocar, às vezes, as dificuldades acima de Deus, mas não é assim. É Deus acima de tudo, é Deus acima da vida, é Deus acima dos céus, é Deus acima da igreja. Eita glória, oh, alabando a soia. Tem algo de Deus que vai essa igreja aí. Eita glória, o Senhor me mostra. Não vai comportar tanta pessoa aqui dentro, não. Vai ser tão grande a glória de Deus neste lugar. Almas serão alcançadas pelo evangelho pregado. Oh, repiai, achou, mandai. Eita glória. Muitos olham e pensam, mas porque eles estão lá nesse frio adorando ao Deus que existe, mas como que eu nunca vi esse Deus, eu também nunca vi com os meus olhos carnais, mas com os espirituais eu já contemplei Deus, eu já contemplei a glória dele, eu já pude estar junto com ele adorando, eu já vi o Espírito Santo. Eu vou contar aqui, irmãos, hoje é noite de testemunho. Uma vez eu estava trabalhando e eu comecei a orar a Deus, trabalhando, e falei: Senhor, tantas pessoas na Bíblia já viram anjos. Sodoma e Gomorra estava perdida e os anjos desceram lá e eles viram os anjos. Jacó era um homem que enganava antes de ser transformado, e ele viu um anjo. E por que eu, depois de tudo que eu já passei, nunca vi nenhum anjo? Olha a ousadia, irmãos. O crente tem que ser ousado, mas com limite também. Falei: Senhor, eu quero ver um pouquinho da sua glória. E eu trabalhando, e Deus parece que não me ouviu naquele momento. E quando eu estava indo embora, eu senti uma presença andando ao meu lado. Eu fechei os olhos e parei, falei: eu vou desmaiar aqui. E eu fiquei quietinho assim, imaginando, e um ser de branco. De repente eu abri os olhos, falei: não, era coisa da minha cabeça, eu estava imaginando. Eu abri meus olhos e um ser de branco subiu assim, e ele ficou acima de mim, Fidelis. E ele olhou e estendeu as mãos e falou: ei, por acaso a minha presença é melhor do que, é pior do que a de um anjo? Era o Espírito Santo de Deus ali, e ele falando: eu estou aqui porque você quer ver um anjo. Se eu estou aqui na minha presença, glória. Sabe o que é isso, irmão? É para quebrar barreira, é para quebrar as coisas, o que muito diz por aí: ah, mas Deus não faz, Deus não se aparece. Ei, deixa eu te dizer, Deus faz sim, Deus aparece sim, basta se posicionar como um adorador.